Oi de novo, galerinha do oitavo ano. Vamos iniciar então a nossa segunda aula, né, da semana, falando sobre a dinâmica populacional. Então, eu queria só pedir desculpa a vocês porque a gente não tem um estúdio, né? A gente não estava muito acostumado com essa forma de dar aula, então vai acontecer durante a aula, né? Que vocês vão provavelmente ouvir alguns barulhos, mas é do movimento aqui da rua, tá bom? Não vão se assustar. Então a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre essa dinâmica populacional, né? O estudo da população, que já é um conteúdo do segundo capítulo do nosso livro, tá bom? E eu vou falar um pouquinho, tirar aqui um pouquinho as dúvidas de vocês. O que é dinâmica populacional? Quando eu falo de dinâmica, eu estou falando de algo que está em movimento, tá? Então é como essa variação em relação à população, ou seja, o movimento, né, das pessoas, o crescimento, a diminuição, enfim, tudo relacionado à questão da população de um país, de um município. Então, estudo da variação na quantidade de indivíduos de um determinado lugar, né? A dinâmica populacional é isso, é o estudo da variação da quantidade de indivíduos de um determinado lugar. Os dados resultantes desse estudo, eles são importantes para o desenvolvimento de políticas públicas com fins de oferecer melhorias nas condições de vida da população de um país, né? Eu vou analisar essa população e eu vou ver o que ela está necessitando naquele momento. Né? Se é mais investimento na questão da saúde, tratamentos médicos, né? Se é na área da educação, a construção de mais creches, de mais escolas no ensino fundamental, no ensino infantil ou no ensino médio, né? E o urbanismo, ou seja, a forma como eu preciso organizar a estrutura urbana, né, as ruas para a circulação dessa população, né? Ou, por exemplo, a melhoria na questão da acessibilidade, né? Se eu tiver uma população mais idosa, por exemplo. Os variados ritmos de crescimento da população ao redor do planeta pode ser explicado através de um modelo chamado de transição demográfica, que é o que a gente vai estudar, vai entender um pouquinho o que é essa transição, ou seja, é uma mudança no perfil da população, geralmente de um país, tá? Para a gente entender um pouquinho sobre a questão do estudo da população, a gente precisa conhecer alguns termos que são usados, que são falados e que também são importantes para compreender as características dessa população, que é, no caso, o crescimento natural ou crescimento vegetativo, não é o crescimento das plantas, tá, gente? Que eu sei que tem uns engraçadinhos que gostam de dizer isso, mas crescimento natural ou vegetativo é o crescimento populacional de uma localidade medida a partir da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Ou simplesmente eu posso dizer que o crescimento natural ele é calculado pela subtração entre o número de nascidos e o número de mortos de um determinado local ao longo do ano, tá? A taxa de fecundidade, que é o número de nascimentos bem-sucedidos, menos o número de óbitos em nascimentos, ou seja, é a quantidade de crianças que nascem, né, dentro de uma determinada área. A taxa de mortalidade, que é o número de óbitos ocorridos em um local. A densidade demográfica, que é essa população dividido pelo tamanho dessa área que ela ocupa, né? No caso do Brasil, a densidade demográfica do Brasil seria o número de habitantes do Brasil dividido pelo tamanho que nós temos, né? Pelos seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Superpovoamento ou superpopulação. Então, é quando o quantitativo populacional é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para a sua manutenção, né? Então, superpovoamento, tem muita gente no espaço que não necessariamente precisa ser pequeno, mas, por exemplo, a China, ela é superpovoada, né? É superpopulosa também, tem muita gente vivendo no mesmo espaço, tá? E aí a gente vai falar sobre a transição demográfica, né?
O que seria essa transição demográfica? Como eu falei, é uma mudança no perfil da população de um determinado local. Então, eu vou ter aqui, entende-se por transição demográfica a oscilação das taxas de crescimento e variações populacionais, tá? O que acontece geralmente? A transição demográfica ela acontece de maneira diferenciada nos países. Então, geralmente, os países mais desenvolvidos, eles já passaram por essa transição demográfica. E como é que acontece? Eu vou observar que num determinado período, né, a população ela tem um elevado índice de mortalidade, mas ela também tem um elevado índice de natalidade. Então, há um crescimento contínuo e acelerado. Embora o número de óbitos seja alto, o número de nascimentos também é alto. Então, quando começa a acontecer essa transição demográfica, eu vou observar que acontece uma diminuição das taxas de mortalidade, porém, as taxas de natalidade continuam elevadas, então a população começa a crescer, tá? Então, até o século XVIII, as taxas de natalidade e mortalidade, elas eram elevadas, como eu falei, então havia uma continuidade no crescimento populacional. No início do século XIX, com o desenvolvimento econômico, os avanços da medicina, houve uma queda no número de mortes, né? E as taxas de natalidade continuaram elevadas e a população crescia rapidamente. O que acontece no período de transição demográfica? Geralmente, as taxas de mortalidade caem, primeiramente, para só depois de algum tempo a taxa de natalidade também começar a diminuir. E aí há um desaceleramento do crescimento populacional, tá? Então, eu tenho um gráficozinho aqui para a gente poder fazer as comparações e entender um pouquinho sobre o que é essa transição demográfica. Então, eu vou ter aqui, num primeiro momento dessa transição, tá? Eu vou ter a taxa de mortalidade, ela é elevada, e a de natalidade também, que é essa linha azul. No primeiro momento da transição demográfica, eu vou ver uma queda da taxa de mortalidade, porém, a natalidade continua elevada, então a população cresce aceleradamente. Num segundo momento dessa transição demográfica, eu vou ver que a mortalidade ela continua caindo, mas ela já está se estabilizando. E a taxa de natalidade ela tem uma queda também acelerada. Então, a população ela começa a ter novamente um equilíbrio desse crescimento populacional. E no último momento, que é quando se estabelece realmente essa mudança, tanto as taxas de mortalidade como as taxas de natalidade, elas acabam sendo também baixas e aí a população continua crescendo, porém, num ritmo mais lento, tá? Como eu falei, nos países desenvolvidos, esse processo de transição ele já aconteceu. Aqui no Brasil, a gente está vivendo esse momento agora. Então, há algumas décadas atrás, a nossa taxa de mortalidade começou a cair e a nossa taxa de natalidade ela se manteve elevada, tá? A gente está num momento em que a taxa de natalidade ela começou a baixar e a gente percebe isso nos perfis das filhas, até mesmo na família de vocês, né? Onde antigamente a gente tinha aí uma família com 5, 6 filhos e hoje a gente tem famílias com no máximo 3, né? No máximo mesmo. A grande maioria das pessoas tem até 2 filhos, tá? Então isso é um reflexo desse processo de transição demográfica, ou seja, transição, a modificação do perfil da população. Então, quando eu falo de população demográfica, aliás, desculpa, de crescimento demográfico, eu estou falando justamente da quantidade de pessoas que nascem dentro desse país e eu vou analisar também, gente, o seguinte, como é que eu faço essa análise desse povo? A gente tem o censo demográfico, que é a contagem da população de um país, né? No nosso caso aqui, acontece a cada 10 anos e deveria acontecer nesse ano agora de 2020, né? Infelizmente, por todas essas coisas que nós estamos enfrentando, né? Da questão da pandemia, que é um problema mundial. Então, o IBGE, ele adiou o censo demográfico para o ano de 2021. Então, é uma exceção, é uma coisa... É uma situação atípica, porque geralmente é a cada 10 anos, né? O último foi em 2010 e o novo censo deveria ocorrer esse ano. Então,
a partir do momento que eu tenho todas essas informações a respeito da população, não só a quantidade, mas também como vivem, onde vivem, qual é a média de salário, né, a média de escolaridade, tudo isso é capturado durante o censo demográfico. Eu vou fazer a compilação dessas informações e eu vou apresentar primeiramente um perfil dessa população através da distribuição nas faixas etárias, né, que a gente chama de pirâmide etária também. Então, como é que acontece essa distribuição por idade? A população mundial pode ser analisada pela distribuição das pessoas em grupos de idade, que no caso seriam os jovens, adultos e idosos, tá? São esses 3 grupos de faixa etária. Então, atualmente, nós temos cerca de 25% da população do planeta entre 10 e 24 anos, né? Que seriam aí os jovens. Quase metade dos habitantes da Terra fazem parte da população adulta, que é entre 25 e 59 anos. E o restante da população a partir dos 59, que é a partir dos 60, na verdade, a gente considera como população idosa. Outro dado importante é o aumento da expectativa de vida e da proporção de idosos, ou seja, com a mudança do perfil da população, o que acontece é que, de certa forma, a população começa a envelhecer, ou seja, eu tenho menos nascimentos, eu vou ter mais pessoas adultas e também mais idosos quando há uma melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, o que permite com que elas vivam durante mais tempo, né? No Brasil, a expectativa de vida era de 45 anos na década de 50 e passou para 73 em 2010. Eu trouxe para vocês também aqui um gráfico do Brasil, né, da população brasileira, para a gente poder analisar essa pirâmide etária e entender como é que essa população ela é distribuída e como é que eu posso visualizar essa população dentro desse gráfico, tá? Então, eu tenho aí um gráfico em barras, onde eu vou ter, de um lado, a quantidade de homens, a quantidade de mulheres e aqui a distribuição em idades, né? As faixas etárias, tá? Onde é que se localiza cada grupo? Então, eu vou ter aqui até mais ou menos essa faixa aqui seria a população jovem. Dessa faixa aqui até essa aqui seriam os adultos e daqui para diante os idosos, tá? Então, assim, quando há a transição, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide uma evolução da pirâmide etária brasileira. Então, a gente vê assim que dentro dessa pirâmide aqui, a gente pode analisar a qualidade de vida da população, né? Geralmente, os países desenvolvidos, eles vão ter essa parte aqui bem mais larga, essa parte aqui bem mais estreita, tá? Que significa o quê? Que eu tenho um pequeno número de jovens e um grande número de idosos. Isso resulta de uma questão de qualidade de vida para essa população ao longo dos anos, né? Investimentos em saúde, em educação, que vai fazer com que eu tenha a possibilidade de viver com maior qualidade e, consequentemente, me dando a possibilidade de viver mais. É claro que existem questões que podem alterar essa questão da expectativa de vida, tá? Mas a gente vai analisar agora a evolução dessa pirâmide etária brasileira, né? Que atualmente é essa que vocês viram anteriormente. Mas, por exemplo, ó, na década de 80, a gente vê uma pirâmide bem mais magrinha, onde o número de jovens era bem elevado e o número de idosos era bem reduzido, né? E a quantidade de adultos também não era tão significativa assim, se a gente for, por exemplo, comparar com essa terceira pirâmide aqui, ó. Quanto mais a barra ela vai se deslocando para cá, significa que eu tenho maior quantidade de pessoas nessa faixa de idade, tá? Então, o que a gente percebe? Que no Brasil, agora no ano de 2020, há uma redução na quantidade de jovens, porque olha só, embora a gente ainda tenha um grande número de jovens, né? Continua nascendo, a taxa de natalidade ainda é um pouco elevada, mas o mais interessante de tudo é a gente perceber aqui em relação aos idosos.
Em 1980, a gente tinha uma quantidade de idosos bem pequena em relação, por exemplo, ó, a essa parte aqui dos idosos atualmente, né? Então, no ano 2000, a gente já começou a ver uma alteração, ó, um aumento da população adulta, redução da população jovem e um aumento da população idosa. O interessante também, gente, é que vocês percebam que, como a gente tem aqui de um lado homem e do outro lado mulheres, né? A gente percebe também que desses idosos no Brasil, acaba sendo uma maior quantidade de mulheres, mais mulheres do que homens. E isso é um perfil do nosso país, né? A gente tem uma quantidade de mulheres maior do que a quantidade de homens, né? Então é importante a gente entender um pouco essa pirâmide aqui, para a gente poder analisar a questão de como essa população ela vem passando por esse momento de transição, ou seja, que a população brasileira tem sido modificada, os grupos, né, de idade têm sido modificados ao longo dos anos. E isso se deve a quê? Se deve principalmente ao investimento na saúde, com medicamentos para tratar doenças crônicas, por exemplo, né? O investimento nas campanhas de contraceptivos, né? O uso de métodos contraceptivos para diminuir também a quantidade da natalidade, né? E o investimento também na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas adultas, né? Então, isso tudo influencia a questão da melhoria da qualidade de vida da nossa nação. O que é a expectativa de vida, como eu já falei, a quantidade de tempo que estima-se que uma população viva, né? Então, eu tenho aqui as expectativas de vida mais elevadas são dos países desenvolvidos, entre eles o Japão, a Islândia, a Suíça, a França, a Itália, né, gente? Inclusive, a gente tem um grande número de idosos nesses países europeus. Infelizmente, a gente está vendo aí uma tragédia que se abateu, né, sobre essa população mais idosa por conta da pandemia. E na Austrália também a gente tem uma grande expectativa de vida, na Suécia, no Canadá e no Brasil a média ela aumentou para em torno de 72,5 anos. E a gente ainda vai ter a diferença entre homens e mulheres também. O aumento do número de idosos, que pode causar problemas na previdência social por conta da redução da PEA, ou seja, população economicamente ativa. Como é que o aumento do número de idosos pode prejudicar a previdência social? Vocês sabem que para que a gente possa receber uma aposentadoria lá no final dos nossos anos de trabalho, né, quando a gente se torna idoso, a gente contribui mensalmente com um valor para a previdência social. Então, é claro que o dinheiro que eu estou guardando hoje, contribuindo com o meu salário, eu não vou receber o mesmo dinheiro que foi descontado de mim durante a minha vida inteira. Esse dinheiro, ele fica circulando no mercado, né, na economia do país, nos bancos, com empréstimo, com investimentos, enfim. Então, quando chegar a minha época de me aposentar, quem vai estar contribuindo para que eu receba esse salário são os mais jovens que continuam trabalhando. E se eu tenho um elevado número de idosos e eu tenho uma diminuição das pessoas que estão trabalhando por conta da diminuição, né, da população de adultos, e se eu tenho mais idosos do que adultos, então eu vou ter o quê? Menos pessoas contribuindo e muita gente recebendo. Então isso causa um desequilíbrio na previdência ou na balança econômica do país, né? Então, alguns países mais desenvolvidos, eles acabam investindo na migração de trabalhadores, porque não existe mão de obra suficiente no seu território para poder continuar trabalhando e contribuindo para que os mais idosos eles recebam, né, aí as suas aposentadorias. Então, esse é um dos problemas que a gente pode verificar com o aumento do número de idosos e a redução do número de pessoas em idade produtiva, né, em idade de trabalho. Com o aumento do número de idosos, eu vou precisar também de uma modificação do meu sistema público para dar mais atenção para essas pessoas que têm algumas necessidades diferentes dos jovens, né? Então,
Há necessidade de melhoria nos setores de atendimento à população idosa, já que seu aumento significativo é uma realidade ao país, principalmente nos atendimentos médicos especializados, ou seja, eu vou ter que ter mais médicos e geriatras, né, para poder atender a essa população, tratar melhor, para dar uma qualidade de vida para essa faixa de idade. Na acessibilidade, ou seja, porque as pessoas idosas elas já têm uma mobilidade mais reduzida, né? Já se locomove com mais dificuldade, então eu preciso de mais rampas pelas cidades, né? De mais áreas sinalizadas para que esses idosos eles possam circular. Estacionamentos, né? Vagas de estacionamentos privativas, entre outras melhorias, né? Melhoria nos valores das aposentadorias, porque a gente sabe que os idosos eles precisam de bastante medicamentos, nem todos são fornecidos pela rede pública. Atendimento prioritário, né? Então aí a prioridade de você ceder o seu assento no ônibus, né? Na fila do banco, e entre outros cuidados que a gente tem que ter, pensando, por exemplo, se esse idoso fosse, por exemplo, seu pai, né? Sua mãe, seu avô, tá? E a gente, para finalizar aqui, eu trouxe uma tabela mostrando quais são os países mais populosos do mundo atualmente. Então, a gente vai ter aqui a China, com mais de 1 bilhão de habitantes, né? A Índia, também com mais de 1 bilhão. Aí vem em terceiro lugar Estados Unidos. Quarto, a Indonésia. Quinto, Brasil, que além de ser o quinto em tamanho, também é o quinto em população. Paquistão é o sexto. Sétimo, a Nigéria. Oitavo, Bangladesh. O nono, a Rússia. O 10º, o México. Se a gente parar para analisar aqui, a gente vai perceber que a maioria dos países populosos estão no continente asiático, né, gente? Então, ó, a China, a Índia, a Indonésia, aí nós vamos ter Bangladesh, né? Também o Paquistão como países asiáticos e somando aí 5 países no total. Então, só a China e a Índia já dá aí para praticamente quase 3 bilhões de habitantes, né? Então, essa grande concentração de pessoas realmente fica aí no continente asiático. E aí, em segundo lugar, a gente vai ver a América, né? Os Estados Unidos, o Brasil, né? E o México, que são países americanos e que concentram também um grande número de habitantes, tá, gente? Então, basicamente é isso que a gente tem para aprender sobre população. É claro que ainda tem algumas informações, como, por exemplo, o estudo da qualidade de vida dessas populações, dessas pessoas aí ao redor do mundo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O famoso IDH, que eu tanto falo, que a gente estuda bastante, mas que vai ficar para um próximo momento, tá? Então, juntamente com essas 2 aulas de segunda, né, dessa semana, tem também uma lista de atividades, de exercícios que vocês vão responder, tá bem? Eu estou à disposição de vocês através do Instagram Profagel, né? Eu espero que eu consiga atender a necessidade e retirar as dúvidas que vocês tiverem, certo? Não deixem de estar lendo o material também, gente. Vocês têm muitas ferramentas hoje para poder aprender, não só através da minha aula, né? Mas também a gente tem um material didático. E tem a ferramenta da tecnologia, da internet, para pesquisar muitas coisas que vocês quiserem saber, né? Principalmente em relação à escola também, gente, em relação aos estudos. Não vão deixar para usar a internet só para lazer, não, tá? Para bobeira, não. Vamos utilizar a internet também para aprender, tá bom? Então, um beijinho para vocês. Acredito que essa é a nossa última aula antes das férias antecipadas, né, gente? Então, continuem se cuidando, estudem bastante, aproveitem o tempo com a família de vocês. E um beijo e até o nosso retorno.
tá bom? Tchau!